Alguns motores nascem para um propósito e desaparecem com o passar do tempo. Mas houve uma máquina que se recusou a morrer. Um rugido metálico que ainda hoje segue vivo em navios, caminhões e tanques de mais de meio século atrás. O som agudo e brutal de um Detroit Diesel 2 tempos não era apenas barulho, era uma declaração de poder. O surpreendente é que esses motores, criados há mais de 80 anos, continuam funcionando com uma confiabilidade que parece impossível na era da obsolescência programada. Como conseguiu uma empresa construir algo tão indestrutível que resistiu a guerras, décadas de trabalho extremo e até as leis do mercado? A resposta está em uma história de inovação radical, decisões arriscadas e um legado que nenhum rival conseguiu apagar. E o mais impactante é que o motor que definiu uma época não foi projetado para durar tanto, mas acabou se tornando um mito impossível de enterrar. No final dos anos 30, os motores a diesel eram gigantes de ferro, monstros pensados para navios, locomotivas ou usinas elétricas. Eram poderosos, sim, mas demasiado pesados, caros e lentos para um caminhão ou um ônibus. Em outras palavras, eram tudo o contrário da mobilidade. Nesse cenário surgiu a General Motors com uma visão diferente. E se fosse possível destilar toda essa força em um motor compacto, leve e econômico, sem sacrificar a robustez que tornava os motores a diesel lendários? O que para outros parecia um sonho impossível, para a GM era uma oportunidade de ouro. Assim nasceu a divisão Detroit Diesel, com uma ideia revolucionária: produzir motores a diesel em massa como se fossem automóveis, não em oficinas artesanais. E não só isso. Queriam desenhar um sistema modular, no qual as mesmas peças funcionassem em diferentes configurações. Desde um simples motor de 2 cilindros para uma máquina pequena, até um monstro de 16 cilindros capaz de mover um tanque. O que parecia uma aposta arriscada se converteu em uma jogada de mestre. Porque, apenas alguns anos depois, o mundo inteiro se mergulharia em uma guerra que exigiria motores indestrutíveis, fáceis de reparar e produzidos em quantidades inimagináveis. Mas a Detroit Diesel estava prestes a descobrir que sua invenção não apenas cumpriria essas exigências, como também mudaria o rumo da história. Em 1940, o mundo estava em chamas. A Segunda Guerra Mundial exigia mais navios, mais tanques, mais veículos de todo tipo. E nesse momento, a arriscada aposta da Detroit Diesel se transformou na arma secreta dos aliados. A Série 71, projetada para ser leve, modular e fácil de produzir em massa, se converteu no coração da maquinaria de guerra. Em apenas 3 anos, as fábricas da Detroit Diesel produziam um motor a cada 10 minutos, alcançando cifras que pareciam impossíveis: mais de 57 mil motores por ano. Esses motores terminaram em todos os lugares: nos tanques que atravessavam a Europa, nas lanchas de desembarque que pisaram nas praias da Normandia e nos barcos de patrulha que caçavam submarinos inimigos no Atlântico. Se você viu imagens da guerra em movimento, há muitas chances de que por trás daquele rugido metálico estivesse um Detroit Diesel trabalhando sem descanso. O que tornava esses motores únicos não era apenas a quantidade produzida, mas seu gênio de engenharia, um design de 2 tempos que explodia a cada giro do virabrequim, entregando mais potência em menos espaço. E um detalhe que os tornava inconfundíveis: todos vinham com um superalimentador mecânico de série, que além de alimentar o motor, dava aquele tom agudo, quase um grito, que os soldados nunca esqueceram. Era um som que se gravava na memória. Um som que anunciava força, resistência e sobrevivência. E, para muitos combatentes, o rugido de um Detroit Diesel era o eco da esperança em meio ao caos. Mas a guerra foi apenas o começo. Uma vez que os canhões se calaram, o verdadeiro desafio era outro: como transformar aquele motor de batalha em um aliado para a vida civil? Com o fim da guerra, a Detroit Diesel enfrentou uma nova questão: poderia o motor forjado no campo de batalha encontrar seu lugar na vida civil? A resposta foi um rugido que marcaria gerações. A Série 71 não foi guardada em um museu nem descartada como uma lembrança militar. Muito pelo contrário. Adaptou-se a ônibus urbanos, caminhões de carga, barcos pesqueiros, máquinas de construção e até veículos de bombeiros. Era um motor capaz de fazer de tudo. E o melhor, se mantinha vivo com um simples jogo de ferramentas, sem necessidade de técnicos especializados ou peças impossíveis de encontrar. Mas o que realmente o converteu em lenda foi sua voz. O som agudo e brutal desses 2 tempos, impulsionados por um superalimentador mecânico, lhe rendeu um apelido que ainda ressoa: o Screaming Jimmy. Não era apenas barulho, era um grito mecânico que simbolizava força bruta, resistência e confiabilidade absoluta. Esse rugido se transformou na trilha sonora de cidades inteiras. Ônibus arrancando ao amanhecer, guindastes levantando toneladas de aço, barcos saindo ao mar com o uivo inconfundível do Jimmy.
Para alguns, era incômodo. Para outros, música pura. Mas a verdade é que ninguém podia ignorá-lo. E por trás desse som havia uma realidade ainda mais impressionante. Esses motores não apenas trabalhavam duro, também sobreviviam ao abuso. Podiam suportar calor extremo, frio glacial, cargas impossíveis e manutenção deficiente sem nunca desistir. Eram, literalmente, motores que se recusavam a morrer. Mas enquanto os Creaming-Jime conquistava a vida civil, a Detroit Diesel não parou. Estava pronta para expandir a família e levar sua filosofia a novos terrenos. Quando os canhões silenciaram e o pós-guerra começou, a Detroit Diesel tinha em mãos um dilema: como transformar um motor militar, endurecido pela guerra, em uma ferramenta confiável para a vida cotidiana? A resposta foi simples e brilhante: expandir a família. A série 71 se adaptou a todos os cantos da indústria. Desde o compacto 371, perfeito para ônibus urbanos, até os colossais 24 cilindros que rugiam em navios e geradores industriais. A chave estava em seu design modular: pistões, bielas, injetores, peças que podiam ser usadas em diferentes configurações, reduzindo custos e simplificando os reparos. Mas a Detroit Diesel não parou por aí. Entenderam que cada setor precisava do seu próprio motor. Em 1957, apareceu a Série 53, projetada especificamente para o transporte rodoviário. Menor, mais leve e eficiente, mas igualmente robusta. No outro extremo, em 1965, nasceu a Série 149, um monstro criado para mineração, navios e máquinas pesadas, com até 20 cilindros capazes de gerar mais de 3.000 cavalos de potência. E nos anos 70, a Série 92 se apresentou como evolução lógica: motores mais compactos, potentes e, acima de tudo, um pouco mais eficientes em combustível, em um mundo que começava a se preocupar com o consumo e a economia. Cada nova família mantinha a essência da Detroit Diesel: durabilidade brutal, facilidade de reparo e aquela capacidade quase mágica de trabalhar sob condições extremas. A marca não apenas havia sobrevivido à guerra, estava conquistando a paz. Mas o sucesso nunca é eterno. O que os tornava invencíveis também começou a jogar contra eles, porque o rugido dos Creaming-Jime logo enfrentaria um inimigo muito mais silencioso. Durante décadas, o rugido dos Creaming-Jime foi sinônimo de poder. Mas o que o transformou em lenda também começou a se tornar sua condenação. As regulamentações ambientais começaram a apertar. Os motores de 2 tempos, por seu próprio desenho, deixavam escapar parte do combustível sem queimar. Isso significava fumaça, emissões e um problema impossível de esconder em um mundo cada vez mais preocupado com a poluição. Ao mesmo tempo, as cidades exigiam silêncio. O que antes era visto como um grito de força, agora era considerado ruído incômodo. E aquele assobio agudo do Detroit Diesel, impossível de silenciar completamente, começou a perder simpatia nas ruas. Os rivais viram a oportunidade. Cummins e Caterpillar, que desde sempre apostaram em motores de 4 tempos, ofereciam alternativas mais limpas, mais silenciosas e, em muitos casos, mais eficientes. Pouco a pouco foram ganhando terreno em um mercado que já não buscava apenas potência, mas também economia e cumprimento das normas. A Detroit Diesel entendeu que não podia continuar lutando com as mesmas armas. Se quisesse sobreviver, precisava se reinventar. E em 1987 deu um giro histórico, lançou a Série 60, seu primeiro motor de 4 tempos totalmente novo, com controles eletrônicos e uma eficiência de combustível que superava em 20% a de muitos concorrentes. A jogada funcionou. A Série 60 se tornou um sucesso e demonstrou que a Detroit Diesel podia se adaptar aos novos tempos. Mas, ao mesmo tempo, marcou o princípio do fim para os lendários 2 tempos. Quando a Detroit Diesel deu o salto definitivo para os 4 tempos, muitos pensaram que os velhos motores de 2 tempos desapareceriam para sempre. Mas ocorreu o contrário. Nasceu um culto. Em barcos pesqueiros, geradores industriais e até em ônibus de países em desenvolvimento, os Creaming-Jimes continuaram rugindo como se o tempo não passasse. A razão? Sua simplicidade brutal. Não precisavam de computadores, sensores nem diagnósticos eletrônicos. Com um par de chaves e mãos engraxadas, qualquer um podia devolvê-los à vida. E no mundo dos entusiastas, a paixão atingiu níveis de obsessão. Restauradores começaram a reviver velhas séries 71 e 92, pintando-as de verde brilhante e deixando-as reluzentes como se tivessem acabado de sair da fábrica. Em feiras e exposições, basta que alguém gire a chave para que uma multidão se aproxime para ouvir aquele assobio metálico, um som que provoca sorrisos, nostalgia e até arrepios.
A internet fez o resto. Canais no YouTube dedicados exclusivamente a Detroit Diesel começaram a acumular centenas de milhares de seguidores. Vídeos de partidas a frio, restaurações completas e demonstrações de potência tornaram-se virais. Para muitos jovens que jamais viveram a época dourada desses motores, descobri-los online foi como abrir uma janela para um mundo perdido. Hoje, conseguir peças de reposição não é problema. Oficinas especializadas fabricam componentes novos e até em plataformas como o eBay se comercializam injetores, superalimentadores e motores completos como se fossem tesouros. E são, porque cada um desses motores representa uma forma de engenharia que parece impossível atualmente, dura, acessível e construída para sobreviver a tudo. Os Creaming-Jime já não dominam o mercado, mas sim os corações daqueles que acreditam que o indestrutível nunca sai de moda. Os motores da Detroit Diesel não foram simples máquinas. Foram testemunhas de um mundo em transformação. Nasceram em uma época em que o aço e o engenho humano eram a última linha de defesa em meio a uma guerra que parecia não ter fim. Seu rugido metálico, afiado e quase selvagem, foi a trilha sonora de tanques avançando, navios cruzando mares agitados e cidades se reconstruindo após a devastação. E o incrível é que, ao terminar aquela tormenta, não se apagaram. Pelo contrário, encontraram um novo lar nas ruas, nas fábricas, nos mares e nas montanhas. O fascinante dos Creaming-Jimes não é apenas sua durabilidade, mas o que representam, uma filosofia perdida da engenharia. Eram motores pensados para serem reparados, não substituídos. Projetados para que qualquer mecânico, mesmo com ferramentas básicas e no meio do nada, pudesse devolvê-los à vida. Essa mentalidade de construir algo eterno contrasta com o presente, onde a maioria dos motores modernos depende de software, sensores e diagnósticos digitais, e onde muitas vezes reparar é mais caro, ou impossível, do que comprar algo novo. E, no entanto, apesar de a indústria tê-los deixado para trás, os velhos Detroit Diesel continuam demonstrando sua essência indestrutível. Em barcos de pesca que ainda navegam com confiança, em minas que dependem de sua força bruta, em geradores que continuam ligando após décadas de serviço, e até mesmo nas mãos de colecionadores que os cuidam como se fossem peças de arte. Porque, em certo sentido, eles são. O culto que existe em torno desses motores não é por acaso. É o reflexo de uma nostalgia coletiva por uma época em que o mecânico era compreensível, acessível e quase humano em sua rudeza. Ouvir uns Creaming-Jime não é apenas escutar um motor. É ouvir a voz de uma geração de engenheiros que acreditava que a grandeza estava na simplicidade, na resistência e na confiança de que aquilo que era construído deveria durar para sempre. E aí está o maior paradoxo. O que um dia foi considerado um defeito, seu ruído, sua fumaça, sua brutalidade, é o que hoje os torna únicos. Em um mundo de híbridos silenciosos e carros elétricos com zumbidos quase inaudíveis, o rugido de um Detroit Diesel soa como um grito de rebeldia contra o tempo, contra a obsolescência e contra o esquecimento. Então, da próxima vez que você ouvir aquele som agudo e desafiador, lembre-se disso. Não é apenas um motor antigo dando partida. É um eco do passado que se recusa a morrer. É a prova de que, às vezes, o mais barulhento também é o mais eterno. E talvez, nesse rugido metálico, esteja escondida uma verdade incômoda, que a durabilidade não é um acidente, mas uma decisão. Uma decisão que hoje pouquíssimas empresas ousam tomar. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Se você gostou, convido você a deixar o seu gostei para continuarmos fazendo mais vídeos como este. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Desejo a você um ótimo dia. Até a próxima!